Agora eu quero falar sobre esse tema que também é importante, Novembro Azul e a Saúde do Homem, e eu recebo agora o doutor Francisco Kanashiro, que é diretor da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Boa noite, doutor. Seja muito Boa bem-vindo ao noite, nosso Tribuna muito obrigado Independente, pelo viu? convite. Nós é que agradecemos. Novembro Azul, um momento importante para a gente ativar no homem esse desejo de fazer o exame, não é verdade, doutor? É verdade. O Novembro Azul, é uma campanha de conscientização dos homens da importância de fazer um diagnóstico precoce de um câncer que é o primeiro, é o que mais acomete os homens em todo o mundo. Ele só perde para o câncer de pele, não no melanoma. E o Instituto Nacional de Câncer estima que em 2017, este ano, nós teremos mais de 60 mil casos novos de câncer de próstata no Brasil. É importante o diagnóstico precoce e nós vamos conversar hoje, né, justamente esse Novembro Azul é para lembrar os homens dessa importância de se fazer o diagnóstico precoce, de ir ao urologista para conseguirmos detectar antecipadamente, que tudo que você descobre antes que se torne avançado, a chance de cura é muito maior. Doutor, quais são os principais sintomas? Quer dizer, existe algum sintoma para o câncer de próstata? O câncer de próstata, na fase inicial, ele não causa nenhum sintoma. Ele pode começar a causar sintomas de dificuldade miccional, né, um jato urinário mais fraco, um jato urinário mais lento, necessidade de fazer força para urinar, caso ele esteja já com uma próstata maior, ou mesmo até quando você tem um sintoma de um câncer já avançado, com metástase para os ossos, por exemplo, né, a pessoa pode começar a sentir dor óssea, ou mesmo até, como a doutora anteriormente falou, a nefrologista, pode levar a uma obstrução urinária e, consequentemente, uma insuficiência renal. A gente sabe que existe o exame de toque, né, que é o mais famoso que tem, mas existem outros exames também que são realizados. Quais são esses outros exames, doutor? O exame principal para a detecção do câncer de próstata, além do toque, é um exame de sangue chamado PSA. O PSA, ele é dosado, é uma enzima que a próstata produz e ele é dosado no sangue, né? A partir dessa dosagem, a gente consegue detectar se há ou não uma suspeita de que o paciente tenha câncer, dependendo do valor desse PSA. Né? Mas o toque retal é bastante importante porque até 20% dos homens pode apresentar câncer de próstata estando com PSA dentro dos valores normais. Qual que seria a idade para que se faça esse ou outros exames? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os homens, a partir dos 50 anos de idade, façam um PSA e um toque retal todo ano. Caso ele tenha na família alguém que já teve um câncer de próstata, ou mesmo que ele seja da raça negra, ou mesmo pacientes obesos, estes precisam fazer o PSA a partir dos 45 anos de idade. Vamos às perguntas dos telespectadores. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouco a gente mostra, né? Tem um material aqui da campanha Novembro Azul. Eu vou daqui a pouquinho mostrar para vocês. Mas tem perguntas muito interessantes chegando, doutor. O João, da cidade de Avaré, aqui em São Paulo, ele faz a seguinte pergunta. Doutor, eu já fiz 2 exames de próstata. Os médicos me disseram que estava alterado. Eu tenho 70 anos de idade. A alteração indica que eu tenho o câncer? Não necessariamente, depende da alteração, né? A próstata, ela sofre um aumento benigno, e na maioria dos homens, a partir de 50 anos de idade. Então, essa alteração, de aumento benigno, ele pode causar uma dificuldade miccional também, mas não necessariamente isso é câncer, né? E outra coisa também, a gente sabe que o exame o PSA, ele aumenta, né, de acordo com o aumento da faixa etária. Então, um homem de 70 anos de idade, ele vai ter um PSA
normal, dito normal, um pouco acima do que um homem, por exemplo, de 50 anos de idade. Tá? Então, não necessariamente quer dizer que tenha câncer. Para ter o diagnóstico de câncer, ele teria que ter ou não um toque alterado, mas o que confirmaria realmente se ele tem um câncer ou não seria o exame da biópsia de próstata. Que é feito de que maneira? A biópsia de próstata já é um exame que é feita via retal, tá? Tá. Normalmente é feita com uma certa sedação, uma anestesia, e que se retira pequenas amostras da região da próstata e é encaminhada para um laboratório. Esse laboratório analisa essas amostras e consegue chegar à conclusão se tem ou não o câncer. E isso é feito em consultório, não, né? Não, isso aí é um exame, que é um exame laboratorial, normalmente é feito em clínicas ou mesmo em hospitais. Tá, entendi. Olha só, boa noite, Fábio e doutor Francisco. Eu tenho 41 anos, já estou fazendo a prevenção com o PSA, já fiz até um ultrassom. Ultrassom também é indicado, não? Né? Na verdade, o ultrassom não é um exame que a gente pede de rotina para check-up de próstata, né? O mais importante é fazer o exame de sangue, o PSA, e o exame do toque retal. Então, o Newton está perguntando se é muito cedo para ele fazer todos esses exames e se preocupar. Ele está com 41 anos. O câncer de próstata, ele é muito raro nessa faixa etária, né? Como eu falei, é importante nos pacientes que tenham os fatores de risco, ou seja, aqueles pacientes que têm alguém na família que tenha tido câncer de próstata, né? Para você ter uma ideia, se você tem um membro da família de primeiro grau com câncer de próstata, a sua chance de ter um câncer aumenta em 2 vezes. Se você tiver 2 pessoas, 2 membros, 2 familiares de primeiro grau que tenha tido câncer de próstata, essa chance aumenta até em 5 vezes. Então, assim, o fator de risco, predisposição, alguém na família, né? Pacientes de raça negra, pacientes obesos, estes devem iniciar o check-up a partir dos 45 anos de idade. Doutor, a gente sabe que o câncer, como a gente comentou agora há pouco, ele tem aumentado a incidência de câncer, principalmente aqui no Brasil, não é? Quais são as principais ações que nós poderíamos realizar para que a gente possa melhorar essa resposta da prevenção? Realmente, assim, a única forma de nós conseguirmos diminuir principalmente a morbidade por causa do câncer, a mortalidade decorrente do câncer, é fazer diagnóstico precoce. E para que façamos diagnóstico precoce, é importante que os homens, mesmo que não tenham nenhum sintoma, que a partir de 50 anos, no geral, que procure um médico, procure saber como é que está a sua saúde, porque não só vamos prevenir em relação a ter cânceres mais agressivos, que tenham dificuldade de tratar, mas também prevenir em relação a outras doenças que são bastante incidentes na população brasileira, como a hipertensão, a diabetes, né? Obesidade e outros mais. No caso de identificado um paciente com câncer, sempre vai ser indicado a retirada da próstata? Depende, né, do grau do câncer, tá bom? Para você ter uma ideia, a retirada da próstata, a gente faz nos pacientes com câncer de próstata, num número de mais ou menos uns 60% dos pacientes portadores de câncer de próstata. Tá? Mais ou menos 1/3 dos pacientes portadores de câncer de próstata, eles, quando tem um câncer que está na fase inicial, a gente considera de baixo risco, ele não precisa de nenhum tratamento. Pô, você vai perguntar para mim, quer dizer que você não precisa, o paciente tem um câncer, não precisa tratar? É exatamente isso. Você tem uma ideia, 1/3 dos pacientes, eles conseguem fazer um acompanhamento, mas só que a gente tem que acompanhar de perto. Então, ele retorna no médico, faz o PSA e o toque a cada 6 meses, e se necessário, ele vai fazer outros exames de imagem um pouco mais sofisticado, ou mesmo até, depois de 2 anos, fazer uma nova biópsia da próstata para confirmar se houve ou não progressão desse câncer. Né? Se houver alguma progressão do câncer,
aí sim que nós fazemos o tratamento. E é interessante, um dado interessante, que dentre esses pacientes, somente 30% deles necessitam de algum tratamento para o câncer até 15 anos de segmento. Então, quer dizer, o câncer de próstata, ele tem uma parcela da população que tem câncer de próstata, mas pode ser que ele fique a vida inteira sem nenhum sintoma e sem precisar de nenhum tratamento. Quer dizer, não necessariamente quando a pessoa descobre que tem câncer de próstata é o decreto da morte da pessoa. Né? Com certeza, isso aí é importante falar, Importante que mesmo. o câncer de próstata ele tem um crescimento muito lento, né? E que quando diagnosticado numa fase precoce, na fase inicial, mesmo que seja um câncer agressivo, a chance de tratamento é muito alta. Para você ter uma ideia, diagnosticada na fase inicial, a chance de tratamento, de cura do paciente é acima de 90%. Poxa vida, que ótimo. Olha, o William Souza aqui de Biúna, São Paulo, um beijo para vocês de Biúna, obrigado pelo carinho. Ele está perguntando o seguinte, ele fala assim, boa noite, Fábio, boa noite, doutor Francisco. Eu não pratico esportes, tenho uma vida muito sedentária. Isso pode aumentar o risco de câncer de próstata? Olha, como é que é o nome dele, desculpa? É William Souza. William, realmente, viu? Infelizmente, eu vou ter que dizer para você né? que aumenta, sim, a chance de você ter câncer de próstata. Né? Por quê? Porque pacientes com sobrepeso, pacientes que têm uma obesidade, ele tem alterações metabólicas que fazem com que as nossas células, eles possam cometer algum mais erros, né, que tem quando há a multiplicação dessas células e com isso surgir um câncer, tá? Que coisa, né? A gente às vezes não liga uma coisa com a outra, mas tem a ver, né, doutor? Tem a ver, sim. Então, o hábito de vida saudável é uma das primeiras medidas para se evitar que você tenha o câncer. Com relação à alimentação, tem algum segredo, alguma dica? Da mesma forma, então, alimentos ricos em gordura animal, né, esses aumentam a chance de câncer de próstata. Né? E tem um trabalho bastante interessante, é que ele coloca num país o consumo de gordura animal pelo aumento de surgimento de câncer de próstata e fica bem nítido. O país que consome muita gordura animal, ele tem um alto risco de ter pacientes com câncer de próstata. Enquanto os países orientais, como o Japão, por exemplo, a China, onde há um baixo consumo de proteína animal, de gordura animal, essa chance é uma das menores. Olha, tem uma pergunta interessante aqui do Maurício Silva, aqui de São Paulo. Ele fala assim, Fábio, boa noite, doutor. Eu tive um câncer de próstata e só fui diagnosticado por insistência da minha mulher. Gostaria de dar este aviso a todos os homens, se previnam. E está mandando um beijo para a sua esposa Shirley Dias. Diz que sem ela, provavelmente ele não estaria aqui hoje. Quer dizer, muitas pessoas vão fazer os exames por insistência das esposas, não é, doutor? Exatamente. As mulheres, elas já têm no seu hábito, né, na sua rotina, desde que elas começam a ter a vida sexual ativa, já uma orientação para procurar o ginecologista. Tá? É diferente do homem. O homem só vai se preocupar com alguma coisa em relação à sua saúde quando ele sente alguma coisa. E às vezes é muito tarde. Então a mulher, ela tem um papel fundamental nesse caso, que é justamente para incentivar, como ela está mais acostumada a procurar o médico, para incentivar o seu parceiro, o seu marido a fazer o mesmo. Nós vimos agora um depoimento positivo, tem o do Antônio Carlos Chaves, lá de Barão de Cocais, Minas Gerais, que falou que ele tem 70 anos de idade, nunca fez um exame de próstata, que ele tem medo, doutor. Olha aí, tá vendo? Tem que perder esse medo, né? Exatamente. O interessante é que não é só ele que tem esse receio, tá? A nossa sociedade, como uma sociedade latina, é muito machista, né? Sim. Então, muitos homens têm o receio de fazer o exame do toque retal. Mas o toque retal, na verdade, é mais um mito, na verdade, esse receio, porque nada mais é do que um exame normal, tá bom? E é importante porque, como eu falei para vocês, ele consegue diagnosticar pacientes com câncer de próstata, né, mesmo que tenham um exame de sangue, o PSA normal, em 20% dos casos.
Que coisa, né? Olha, eu tenho aqui este folhetinho. Isso aqui é um material que é preparado, não é isso? Por causa do Novembro Azul, doutor. Queria que o Anderson desse um close aqui bem bacana, para que você possa ver. Ó, seja herói da sua saúde. Como é que a campanha está acontecendo aqui no Brasil, doutor? Conta um pouquinho para a gente enquanto eu vou mostrando esse material aqui, ó. A SBU de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, ela vem fazendo essa campanha desde 2004 para que cada vez mais a população, principalmente a população masculina, se conscientize em relação à necessidade de fazer um diagnóstico precoce desse câncer, que é um dos cânceres que mais acomete o homem, e também a cuidar da sua saúde em geral, a sua saúde global, né? Este ano nós vamos fazer campanhas. Amanhã, por exemplo, né, quem estiver na região da Avenida Paulista ou quem quiser Aqui em passar São Paulo, lá, né? aqui em São Paulo, né, na frente do Conjunto Nacional, das 10 ao meio, das 12 às 15 horas, nós vamos ter um mutirão para esclarecimento de dúvidas, justamente sobre o câncer de próstata, né? Então, quem estiver passando lá vai receber folhetos. Nós estaremos lá, nós médicos, urologistas da Sociedade Brasileira de Urologia, nós estaremos lá para tirar as dúvidas de qualquer pessoa que estiver passando lá. Eu gostaria que vocês participassem amanhã, sexta-feira, na Avenida Paulista, Conjunto Nacional, da meio-dia às 15 horas. E no domingo, nós vamos fazer uma caminhada no Parque do Povo, lá também em São Paulo, capital, na zona sul da capital, né? E a caminhada vai ser justamente para conscientização em relação à saúde do homem, né? E vai ser no horário das 10 às 12 horas. Essas são uma das campanhas, mas nós temos outras campanhas nesse mês de novembro, tá bom? E que Muito vocês, legal. quem circula pelas rodovias de São Paulo, né, percebe que, principalmente na rodovia Ayrton Senna, na Ecovias, na Imigrantes, Anchieta, nos placares luminosos de aviso, já estão falando a respeito do Novembro Azul, né, da necessidade da conscientização da população masculina para detectarmos precocemente o câncer de próstata. Doutor Francisco Kanashiro, diretor da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, muitíssimo obrigado pela sua presença, parabéns pela campanha. Tomara que a gente tenha conscientizado um pouco mais o homem brasileiro para que faça parte dessa campanha e também vá fazer o seu exame preventivo, certo? Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e a SBU São Paulo, ela estará à disposição de vocês. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, pode visitar o nosso site Apareceu no vídeo já. sbu-sp.org.br. Doutor, muito obrigado pela sua presença, viu?